Pessoal, muito boa tarde, prezados e prezadas, boa tarde a todos. Então, hoje, 25 de 3 de 2020, né, quarta-feira, então nós teremos uma aula diferente, né? Então, estou gravando essa videoaula, né, devido à grande crise, né, que o mundo hoje sofre devido à epidemia, né, do coronavírus, né, onde afeta toda a estrutura global. Então a gente deve buscar os meios de informação para tentar levar o conhecimento a vocês, né? Então hoje a gente vai falar um pouco, né, fazer uma pequena revisão, uma revisada da aula anterior, onde nós falamos das leis que movem a oferta e a demanda, né? Então, primeiramente, o que vem a ser demanda? Professor, demanda é o desejo de se obter um bem ou serviço. A demanda, na realidade, ela não consiste na compra efetiva de um bem, entendam. Demanda é o desejo de se obter um bem ou serviço. A demanda não consiste na compra efetiva de um bem. A demanda é apenas um desejo. O que consiste na compra efetiva do bem é a quantidade demandada, que é o desejo que nós temos de obter um bem ou serviço e nós iremos obter. Então, algumas variáveis, na realidade, deslocam a curva de oferta da demanda, né? Então, as variáveis que vai deslocar a curva de demanda, tanto para a direita como para a esquerda, ou seja, deslocar e movimentar, elas consistem em quê? Primeiro, a renda. Então a renda, na realidade, ela vai deslocar, mas, tanto para a direita como para a esquerda a nossa curva de demanda. Por quê? Porque, na realidade, no aumento da renda vai ocasionar o quê? Maior consumo de bens e serviços. Mas lembremos o seguinte, que além da renda nós temos o que? Nós temos preço, nós temos preferência, nós temos gosto, nós temos propaganda, não é isso? E nós temos fatores climáticos que vai influenciar também a curva de demanda. Mas a única variável que vai movimentar a curva de demanda é o preço. As demais só faz deslocar preço-movimento. Então, dentro da curva de demanda, nós temos, na realidade, alguns bens. Ou seja, então eu tenho um bem normal. O que é um bem normal? Então, o bem normal é aquele bem, ou seja, quando aumenta a renda, o indivíduo aumenta o seu consumo. Ou seja, o indivíduo ganhava um salário e agora passa a ganhar 2. Então ele tende a consumir mais bens e diminuir outros bens. Por quê? Ele comia carne de segunda. Agora ele vai comer carne de primeira, né? Ele andava de transporte público. Agora ele vai tentar o que? Ter um utilitário. Então ele vai abrir mão de um bem em detrimento do outro por causa do aumento da sua renda. Também a gente pode colocar o seguinte, o bem inferior. O que é o bem inferior? Diminuiu a renda, então diminui o consumo. Um impacto na renda ocasiona um impacto no consumo de bens e serviços. Bens complementares. O que é o bem complementar? Professor, bem complementar é um bem que complementa o outro. Exemplo de bem complementar. Exemplo de bem complementar, eu vou ter, na realidade, o que? Eu vou ter cachorro quente, né? Onde vai haver o que? Insumos que vão complementar o cachorro quente. Então você vai ter verdura, você vai ter a salsicha, né? O sanduíche, né? Então você vai ter mortadela, você vai ter fiambre, vai ter queijo, o hambúrguer, você vai ter a carne, você vai ter a verdura, o carro. Então você vai precisar de quê para se deslocar com o seu utilitário? Combustível, terno, precisa da gravata. Então são bens complementares.
Então, um aumento em um ocasiona necessariamente um aumento no outro. Então, nós temos também o substituto. O que é o substituto? Substituto é o cara que a gente bota no lugar dele, professor. Não. Substituto não é o cara que nós vamos colocar no lugar dele. Substitutos são bens que poderão ser substituídos por outros bens. Exemplo, eu tomo muito leite, aumentou o leite, e agora? Então eu vou tomar suco. Eu tomo muito café, aumentou o café, então eu vou comprar, na realidade, uma marca mais em conta, né? Ou vou consumir suco, vou consumir leite, né? Então eu vou trocar aquele bem por outro, vou substituir devido ao aumento do seu preço. Então, na realidade, nós temos essa relação dentro da demanda, ou seja, a relação entre o conceito de demanda, né, que consiste na realidade no desejo de se obter bens e serviços, na quantidade demandada, que consiste na realidade no desejo de obter bens e serviços, e você vai obter, né, que é a compra efetiva à quantidade demandada, e nos bens, que consistem em bens normal, inferiores, substituto e complementares. E observe que dentro das variáveis que deslocam essa curva, nós temos o quê? Variável que desloca a renda, gosto, preferência, preço dos bens relacionados, né? Propaganda, clima. Então, na realidade, tudo isso vai influenciar. E o movimento? Qual é a variável que vai movimentar a curva? Preço. Preço do bem. Não é dos bens relacionados. Mas o que é preço do bem relacionado? O substituto. Eu vou comparar um preço de um e do outro. Isso aí vai deslocar. Agora, movimentar o preço do bem, diferente, não é? Aí, na aula passada, nós fizemos o seguinte, tivemos uma listazinha de exercício, né? Eu deixei para vocês, uma lista muito legal aí. Espero que vocês tenham absorvido esse conhecimento da lei de oferta e da demanda, né? Onde a primeira questão aqui é muito interessante, né? Então, quando uma frente fria atinge os Estados Unidos, a Flórida, né? Atinge a Flórida, o preço do suco de laranja aumenta nos supermercados de todo o território norte-americano. Vejam, por que o preço da laranja vai aumentar com a frente fria? Isso é uma resposta bem óbvia, né? Muito fácil essa resposta. Então, se chega o fenômeno, a frente fria, então o que é que a frente fria vai provocar na plantação de laranja? Então, vai aumentar a plantação, vai aumentar a produção de laranja ou vai diminuir a plantação de laranja? Não é isso? O que é que vai ocasionar? Evidentemente, a frente fria vai ocasionar o quê? Uma redução no insumo de laranja. Então, se ocasiona uma redução no insumo da laranja, então, necessariamente, o que é que vai acontecer? Mais laranja ou menos laranja no supermercado? Menos laranja. Se nós temos menos laranja, o que é que vai acontecer com o preço? O preço vai ser maior ou menor. O preço tende a aumentar ou diminuir. Eu tenho menos laranja. Então, eu tenho um exército aí de pessoas querendo consumir o suco de laranja aí. Então, na realidade, tem poucos insumos, poucos produtos e muita demanda. O que é que vai acontecer? Aí eu aumento ou diminuo o preço? Professor, eu aumento o preço. Eu aumento o preço devido ao quê? Devido à quantidade demandada, que é imensa. Não é isso? Então, na realidade, você vai ter o evento aí que vai ocasionar, na realidade, o quê? Um deslocamento simplesmente da curva de demanda. Então, e um movimento, né? Então, o movimento vai aumentar o número de demandantes, porque vai haver uma redução de suco de laranja devido ao insumo. Então, menos insumos, menos suco. Menos suco, maior preço, maior demanda. Ok? Então, aí você vai ter a outra cada verão, quando começa a esquentar na Nova Inglaterra.
o preço das diárias nos hotéis do Caribe despenca. Poxa, então aí a gente pode fazer uma correlação conosco aqui. No período de janeiro e julho, mês de férias. Então nós queremos o quê? Viajar com nossos familiares, não é isso? Então queremos, na realidade, conhecer outros estados, conhecer, não é isso, outros países. O que é que acontece com as passagens aéreas? O que é que acontece com as diárias no período de férias? Elas aumentam ou despencam? Então, na realidade, as diárias aumentam, porque você vai ter, na realidade, o quê? Uma procura maior e um número de oferta reduzido. Então, a pergunta já diz, né? Lá no Nova Inglaterra é verão, no Caribe inverno. Então, na Nova Inglaterra, tende a demanda a aumentar. Se a demanda aumenta, eu vou aumentar o preço. Já no Caribe não, no Caribe é baixa estação, suponhamos. Então a demanda no Novo Caribe diminui. Se a demanda no Novo Caribe diminui, então a gente vai reduzir o preço. Mesmo assim, na realidade, de reduzindo o preço, pode ter um efeito negativo na demanda, porque na realidade as pessoas vão procurar um local onde se tem na realidade alta estação ou baixa estação. Ah, professor, depende da minha renda. Sim. Aí eu vou simplesmente... Aí é a questão do bem-estar, né? Então, quanto você está disposto a pagar? Outra questão muito interessante aqui é quando irrompe uma guerra no Oriente Médio. O preço da gasolina aumenta e o preço do Cadillac usado diminui. Se irrompe uma guerra, se ocorre uma guerra no Oriente, qual é o principal insumo do Oriente? O principal insumo é o petróleo. Então, do petróleo nós vamos ter os derivados do petróleo, gasolina. Então, se irrompe uma guerra, nós vamos ter mais petróleo ou menos petróleo? Menos petróleo. Então, se nós temos menos petróleo, é isso? Isso quer dizer que nós vamos ter menos derivado do petróleo. E se nós temos menos derivado do petróleo, como é que este insumo vai chegar no consumidor final? Com preço menor ou com preço maior? Então, logicamente, se nós temos uma guerra, tende a aumentar o preço do petróleo devido à escassez do bem, devido à guerra. Então, nós vamos, na realidade, o quê? Nós vamos simplesmente ter um aumento nos derivados do petróleo. E um aumento simplesmente na demanda. Aumenta a demanda, diminui na realidade o bem, né? A oferta, diminui a oferta, observe. Diminui a oferta, aumenta a procura e aumenta o preço. Porque se diminui a oferta e aumenta a procura, nós não vamos ter produto suficiente para atender essa demanda. Então, qual é a regra? Aumenta o preço. Aumenta o preço. Aí o que acontece? As pessoas vão usarem mais Cadillac, ou seja, carro que consome mais combustível, ou elas irão utilizar carros que consomem menos combustível. Evidentemente, as pessoas irão procurar carros que consomem menos combustível. Então, dessa forma, o Cadillac fica em segundo plano. Então, as pessoas tendem a comprarem menos Cadillac, porque o Cadillac consome mais combustível. Entenderam o raciocínio? Então, aumenta a demanda, reduz a oferta de derivado do petróleo, da gasolina. Então, reduz a oferta, aumenta a demanda. Então, Cadillac consome muita gasolina. E agora fazer o quê? Professor, nós vamos utilizar carros que venham a consumir menos combustível. Então, muito boa essa questão, né? Muito boa essa questão. Aí, outra questão interessante aqui, o aumento na demanda de notebook. Veja só, um aumento na demanda, né, da demanda por notebook. Aumenta a quantidade demandada deste, um aumento
da demanda no notebook. Aumenta a quantidade demandada deste, mas não a quantidade ofertada. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Então, o aumento da demanda aumenta a quantidade demandada, mas não a quantidade ofertada. O aumento da demanda aumenta a quantidade demandada, mas não a quantidade ofertada. Então, essa alternativa é verdadeira ou falsa. Então, você vai ter essa questão que vai definir o seu salário agora. Se você acertar, você vai receber o seu salário em dia. Se você errar, vai passar um mês sem receber salário. E agora, como é que fica? Então, você que disse que a alternativa é verdadeira, dançou. E você que disse que a alternativa é falsa, acertou. É isso. Por que a alternativa é falsa? Se ocorre um deslocamento da demanda para a direita e para cima, isso vai gerar o quê? Ele diz que isso gerará um aumento da quantidade demandada. É isso. Isso vai ocasionar um aumento da quantidade demandada. Ou seja, o excesso de demanda possibilitará um aumento de preços, que gerará o quê? Um aumento da quantidade ofertada. Então vejamos, então eu tenho o aumento da demanda, aumenta a quantidade demandada e não ofertada? Não, porque o aumento da demanda vai deslocar o quê? A curva para a direita. Então, aumentando a curva para a direita, é isso, então tende a aumentar o preço. Aumentando o preço, aumenta a quantidade ofertada. Então, o que é a quantidade ofertada? Aquela quantidade que nós estamos dispostos a ofertar, não é isso? E vamos ofertar, né? Essa terceira questão fala um pouco, né, para quais dos eventos listados a seguir. Ele diz o seguinte: identifique o que determina a oferta, não é isso? O determinante da oferta e da demanda são afetados, né? Indique também se a demanda ou a oferta aumenta ou diminui. Aí ele diz: as pessoas decidem ter mais filhos. Pô, nós decidimos ter mais filhos. Então, qual é o determinante aí afetado? Professor, o determinante afetado é a mudança do gosto, né? A mudança do gosto, isso, do gosto, provocará o quê? A decisão de ter mais filho. Então, o determinante aí é o gosto. Então, as pessoas procurarão, isso, decidirão a ter mais filho. Então, o determinante afetado aí é o gosto. Uma greve dos metalúrgicos aumenta o preço. O determinante afetado é o quê? Uma greve dos metalúrgicos, isso, aumenta o preço do aço. O determinante afetado é o quê? Aí você diz: professor, o determinante afetado aí é o aumento do preço dos insumos. Ou seja, o aumento do preço dos insumos. Por quê? A greve dos metalúrgicos aumenta o preço. Então, preço do insumo, o aço. Então, você vai ter uma greve dos metalúrgicos, você vai ter menos aço, escassez de aço, e vai aumentar o quê? O insumo, né? Lá na letra A, vocês tiveram aí o gosto. Aqui vocês vão ter, na realidade, o quê? O aumento do preço do insumo, né? Que é o aço. O engenheiro desenvolve novos equipamentos automatizados para a produção de minivans. Olha só, o engenheiro desenvolve novos equipamentos automatizados para a produção de minivans. Então aí você vai ter um determinante afetado, que é o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Então, a tecnologia, ou seja, quanto mais evoluída a tecnologia, ou seja, numa linguagem empírica, se a tecnologia é de ponta, então as empresas tenderão a aumentar a produção ou diminuir a produção. Se a tecnologia é de ponta, eu tendo a produzir mais.
Eu vou produzir mais, porque eu vou ser mais eficiente, claro. O aumento do preço de utilitários esportivos. Aí qual vai ser o determinante aí? O preço substituto. Se ao aumento dos utilitários esportivos, então nós vamos ter um determinante aí que vai ser o substituto. Então as pessoas irão procurar mais do que o bem substituto para tentar substituir o quê? Os utilitários esportivos. Claro, né? Então aumentou os esportivos. Aí eu vou buscar o quê? Um bem substituto para substituir este bem. Entendam isso. Eu vou procurar um bem substituto para substituir esse bem. Então vejamos, então nós temos, né, na letra A vocês tiveram o gosto, né, que vai ser o determinante. Na letra B nós vamos ter o preço do aço, né, que é outro determinante. Na letra C nós vamos ter a questão da tecnologia. E na letra D, que é a questão dos bens substitutos. Uma quebra na bolsa de valor diminui a riqueza das pessoas. Então, qual é o determinante aí? Então, a quebra na bolsa vai afetar o quê? Afeta o bolso. O bolso vai afetar o quê, pessoal? O que é que o bolso vai afetar? Vai afetar a renda das pessoas. Então, as pessoas, na realidade, vão diminuir o seu poder aquisitivo, porque vão perder muito dinheiro. Aí a renda começa a diminuir. Ok. Aí nós temos, identifique na quarta questão, né? Identifique na quarta questão uma coisa muito interessante aí, né? Identifique a falha nessa análise. Se mais americanos seguirem uma dieta de baixa calorias e demanda por pão não diminuir. Se eles decidem ter uma dieta por redução de calorias e reduzir o que? O pão, diminuir o pão, né? Essa diminuição provoca queda no preço do pão, o preço menor. Contudo, aumenta a demanda. No novo equilíbrio, os americanos podem consumir mais pão que faziam inicialmente. Aí tá, né? Se a dieta para o pão, então ele diz como pode ser visto, né? Aí vocês vão ter na realidade o que? Uma coisa muito equivocada. No novo equilíbrio, os americanos podem consumir mais pão. Então, no novo equilíbrio, os americanos podem comer mais pão que faziam inicialmente. Então, no novo equilíbrio, eles tendem a consumir mais pão, entendeu? E estava uma dieta. Aí simplesmente, aí diminuiu o preço do pão. Então, no novo equilíbrio, com a redução do preço do pão, isso vai provocar um aumento do consumo do pão ou uma diminuição? Aí ele diz que no novo equilíbrio vai haver um aumento, mas isso do consumo do pão. Então, dado que no novo equilíbrio, a sociedade, né, ficará por consumir menos pães a um preço menor que no equilíbrio inicial, né? Aí considere os mercados de filmes e DVDs, né? Então, filmes em DVDs, aparelho de TV e ingresso de cinema. Então nós temos aí uma relação que envolve bens substitutos. Lembram aí o que é bens substitutos? Alguém pode me falar o que é bem substituto? Queres ou não queres? Queres ou não queres? Eu quero saber o que entende por bem substituto. Bem substituto é bens que pode substituir outros bens. E bens complementares. Professor, bens complementares são bens que vão complementar outros. Eu tenho, veja só, DVD e aparelho de TV. Eita, febre arretada. Quando surgiu o DVD, todo mundo queria ter um DVD para botar no aparelho de TV. Então isso aí vai ser um bem substituto ou um bem complementar? Um bem complementar, né? É um bem complementar. DVDs e ingresso de cinema. Eita, eu vou complementar o ingresso de cinema com DVD
ou eu vou substituir o ingresso de cinema, não é isso, pelo DVD. Vai ser um bem complementar ou um bem substituto. E agora? Se DVD e TV é complementar, eu tenho aí DVDs e ingresso de cinema. Só pode ser o que, pessoal? Bens substitutos. Então a gente vai substituir. Eu não vou mais ao cinema. Vou comprar agora, vou deixar de ir ao cinema por um mês, vou comprar meu DVD e vou assistir filmes em casa. Vou locar e vou assistir em casa. Beleza. Bem substituto. Aparelho de TV, ingresso de cinema. Substituto. É isso. Então, na realidade, são substitutos. Então, eu vou deixar, né, de ir ao cinema, então eu vou substituir o cinema pelo meu aparelho de TV. Aí, suponha que um avanço tecnológico, vejam só essa questão, essa letra B, suponha que um avanço tecnológico reduz o custo de produção de um aparelho de TV. Observe, suponha, é isso, que o avanço tecnológico reduz o custo de produção de um aparelho de TV. Mais tecnologia, menor custo. Aí ele diz, esse evento no mercado de aparelho de TV provocará um aumento de quê? Um aumento da oferta. Eu vou, na realidade, utilizar menos insumos, vou produzir mais, eu vou ter o quê? Uma eficiência produtiva. Eu vou produzir mais gastando menos insumos, né? Então, vai deslocar a curva de oferta para onde? A curva de oferta para a direita e para baixo, né? Porque não aumentou a quantidade, então eu vou aumentar o quê? Eu vou aumentar simplesmente a curva de oferta. E se eu aumentar a curva de oferta, eu vou aumentar o preço também, né? Então, esse deslocamento terá uma escassez de oferta, né? Olha, escassez de oferta, escassez não, desculpem, né? Um excesso de oferta. Esse deslocamento vai gerar um excesso. Eu vou ter muito, eu não vou ter falta, eu vou ter excesso. Não é isso? Porque não vai deslocar para a direita, né? Ou seja, um excesso, não é isso? Forçando o que? Os vendedores a baixar os preços. Ou seja, inicialmente eu posso aumentar, mas a longo prazo eu vou reduzir, porque vai gerar o quê? Um aumento da oferta. Eu vou ter um excesso de oferta. Então eu vou ter muitos produtos, poucos vendedores. É feito a xepa. Então eu vou ter muito produto e pouco consumidor. Então eu vou vender mais barato ou mais caro. Eu tenho que vender mais barato se eu quiser que meu produto saia do estoque, né? Então, na realidade, vocês vão ter aí o avanço da tecnologia, vai provocar, na realidade, um aumento da oferta, onde esse aumento da oferta vai ocasionar um excesso de oferta, provocando a redução do preço do bem. Aí ele diz, faça o diagrama para mostrar como as mudanças no mercado de aparelho de TV afetam o mercado de DVD, né? Então, na realidade, a diminuição do preço do produto complementar, né, vai causar o que? Causa o deslocamento da demanda para a direita, para cima, aumentando a quantidade de demanda de DVDs. Ou seja, ele pergunta aí a relação entre TV e DVD, como vai ser afetado. Então, vejamos, inicialmente as pessoas, na realidade, elas estavam propensas a comprarem mais DVDs. Se elas estavam propensas a comprarem mais DVD, então o que ia acontecer? O que iria acontecer com a curva de demanda? A curva de demanda aumenta, não é isso? A curva de demanda aumenta, porque na realidade as pessoas tendem o quê? A quererem mais esse bem complementar, não é isso? Então vai a diminuição no preço do produto complementar. Causa o quê? O deslocamento da demanda, né? Então diminuiu o preço do DVD. Então, excesso de demanda, né? Excesso de demanda.
Ou seja, muita gente atrás aí do que do DVD. É a última questão, né? Então nós temos aqui a última questão, muito interessante aqui. Durante os últimos 20 anos, né, os avanços tecnológicos vêm reduzindo o custo de chip de computador. Como isso pode ter afetado o mercado de computadores, o mercado de software e o mercado de máquina de escrever? Primeiro, o mercado de máquina de escrever foi diluído pelos computadores, né? Então, na realidade, foi esmagado impiedosamente, né? Então, ele diz que esse evento no mercado de computadores provocará um aumento da oferta de aparelhos, né? Então, deslocando a curva de oferta para a direita. Então, um avanço da tecnologia, aumenta o que? A oferta de computadores, né? E vai deslocar, vendo um excesso de oferta de computadores, excesso, né? De oferta, forçando os vendedores o que? A baixar o preço. Então, o que causará um aumento da quantidade demandada e a redução de que? Da quantidade ofertada. Ou seja, veja, aumenta a quantidade, observe. Então, é um deslocamento, ele vai provocar um aumento da oferta de aparelhos. Um aumento da oferta de aparelhos. Vai deslocar a curva para onde? Para a direita. É isso, para baixo. Vai gerar o quê? O excesso de oferta. Vai baixar o preço. Observe. O que é que vai ocasionar com a quantidade demandada? Aumenta. E vai haver o quê? Uma redução ao longo da curva, né? Então, observe, se diminuir o preço, eu não tenho nenhum interesse de aumentar a minha quantidade ofertada. Aumenta a oferta, mas a quantidade ofertada, não, a quantidade ofertada vai diminuir. Então, no novo equilíbrio, teremos um nível menor de preço e uma quantidade maior de computadores comercializados, né? Então, na realidade, então vai surgir um novo equilíbrio. Aí eu digo, ó, só vou ofertar mais se aumentar o preço. Se aumentar o preço, eu oferto mais. Porque se baixar o preço, eu diminuo. A quantidade demandada, a quantidade ofertada diminui. Aí simplesmente o mercado vai determinar, aumenta o preço. Agora eu vou simplesmente aumentar a minha quantidade ofertada, né? É diferente, né? Então, essa quantidade ofertada. Então, na realidade, nós temos essa relação dessa quantidade. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Então, a gente está procurando de uma forma bem pragmática levar o conhecimento para vocês devido a esse grave problema que assola, não é isso, o globo, né, o mundo, né, não é só no Brasil, mas